Olá pessoal, no vídeo passado nós começamos a tratar sobre a interface da Unreal e hoje nós vamos continuar vendo outras características dessa interface, inclusive a navegação, né, no viewport, no nosso cenário que nós estamos editando, e também operações como rotação, translação e escala. Então pessoal, vamos começar aqui com a navegação na viewport. A viewport, pessoal, só para reforçar, é a janela, né, que exibe a cena que você está editando. Então aqui, como que eu faço para navegar nessa cena, para poder selecionar um objeto e trabalhar com esse objeto, tá? Então, existem várias formas de efetuar essa navegação, porém, eu vou focar na navegação que utiliza o mouse, tá ok? Aí vocês podem fazer os testes e verificar se descobrem outros meios de navegar na viewport. Então, pessoal, primeiramente, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse e mantê-lo pressionado, o que acontece? Quando eu movimento o mouse para o lado esquerdo, eu consigo visualizar, olha lá, o lado esquerdo da minha cena. Então, é como se eu virasse a cabeça para a esquerda, né? Se eu movimento para a direita, a mesma coisa, você consegue obter uma visualização do lado direito. Quando eu movimento o mouse para frente, pessoal, olha lá, eu consigo andar em um ângulo reto com o mouse, tá ok? Olha lá, é como se eu estivesse andando para frente com a câmera de visualização, que eu visualizo o meu cenário, e para trás, eu ando no ângulo reto para trás, tá ok? Quando eu pressiono o botão direito do mouse e eu olho para os lados, olha lá, a mesma coisa. O que muda aqui é quando eu movimento o mouse para frente. Então, é como se eu levantasse a cabeça. E quando eu movimento o mouse para trás, é como se eu olhasse para baixo. Tá ok? Aí, um detalhe interessante, ó. Quando eu pressiono os dois botões, pessoal, tanto o botão da esquerda quanto o botão da direita, e mantenho os mesmos pressionados, quando eu movimento para o lado e para o outro, ó, ele anda para os lados, tá? Em um ângulo reto. Para frente, ele eleva a visualização. Para trás, ele faz o contrário. Tá ok? Então, utilizando esses três movimentos que vocês viram, vocês vão conseguir se locomover pela cena. Como, por exemplo, eu quero chegar ao lado da escada. Então, eu posso pressionar o botão esquerdo do mouse, olhar para a direita, empurrar o mouse para frente, olha lá. Novamente, movimentar o mouse para a esquerda e para trás. E agora, se eu segurar os dois botões, eu posso andar para o lado, tá? E elevar ou abaixar a minha câmera de visualização do cenário. Tá ok? Então, vocês acabaram de ver como se locomover pelo cenário usando o botão esquerdo e direito do mouse. Também, vocês podem testar aí, se eu segurar o botão esquerdo do mouse e pressionar as teclas A, W, S, D, o que acontece? E a mesma coisa, se eu pressionar o botão direito do mouse e pressionar essas teclas, o que acontece no meu cenário? Então, vocês podem fazer esse teste e ver o resultado, tá ok? Maravilha! Então, agora que eu consegui descobrir como me locomover na cena, pessoal, utilizando o botão esquerdo, direito do mouse e os dois botões também pressionados, eu vou trabalhar com o quê? Com a translação, rotação e escala. Tá? O nosso cenário, obviamente, ele é feito em um plano 3D, plano cartesiano 3D. Então, o eixo X corresponde, se vocês olharem aqui, ó, eu selecionei a minha escada. Ó. Como que eu faço para selecionar um objeto em cena? Basta clicar sobre o objeto. Então, ele já vai ficar selecionado. O ponto de origem, vamos dizer assim, do nosso objeto, onde todas essas transformações são realizadas,
fica exatamente aqui, ó, onde você consegue visualizar a origem dos 3 eixos no objeto, tá ok? Essa bolinha aqui branca, no caso da escada. Então, se eu quero movimentar a escada no cenário, eu uso o quê? Eu uso a translação. A translação, se nós olharmos aqui no nosso viewport, é esse primeiro item aqui, ó. Tá? Então, se eu selecionar esse item e clicar nas setas, ou melhor, nos eixos X, Y, Z, eu vou movimentar o meu objeto nesses eixos. Olha ali. Se eu apertar Ctrl Z, ele desfaz as ações que eu havia feito. Se eu clicar no meio aqui, ó, nessa bolinha branca, ele efetua a translação simultaneamente nos 3 eixos. Eu, particularmente, prefiro trabalhar individualmente com cada eixo, na maioria das vezes. Tá ok, pessoal? Outra coisa interessante, pessoal, olha lá. São esses itens aqui, que mais para frente eu vou comentar com vocês, né? Mas aqui, rotação. Olha que legal, tá? A rotação, ele faz o quê? Ele rotaciona o objeto em torno dos seus eixos. Agora, um detalhe interessante, pessoal, que dependendo do que você vai fazer, isso aí vai surgir efeitos diferentes, é o que? Tanto a translação quanto a rotação ocorrem em 2, vamos dizer assim, sistemas de coordenadas. Os sistemas de coordenada local e global. Então, se eu colocar o mouse aqui em cima desse desenho do planeta Terra, o que ele está falando? Ó, que eu posso alterar entre o sistema de coordenada do mundo e o sistema de coordenada local, que é o do objeto. Então, só para nós visualizarmos aqui um detalhe, vamos ver se ocorre alguma alteração visível para nós nesse exato momento. Então, aqui eu estou na translação, estou transladando o objeto com relação ao quê? As coordenadas do mundo. Se eu selecionar aqui, ó, se eu clicar uma vez aqui, vocês viram que apareceu um quadradinho, significa que eu vou estar transladando o objeto com relação às coordenadas locais, tá? E não globais. Dependendo do objeto e da quantidade de elementos que compõem esse objeto, pessoal, vocês conseguem ver uma mudança significativa nisso. No caso aqui da translação, vocês não repararam alteração alguma. Eu tenho também a rotação, que é a mesma coisa. Ó. Eu posso rotacionar o meu objeto em torno dos 3 eixos. Ó. Olha ali. Então aqui, pessoal, vocês já perceberam, né? Quando eu rotaciono em torno de qualquer um dos 3 eixos, ó. Então tem as cores para indicar qual eixo estou rotacionando, né? E ele mostra também o ângulo ao qual eu rotacionei. Aqui também, pessoal, eu posso aplicar a rotação tanto relacionada às coordenadas do mundo quanto às coordenadas locais. Olha lá. Tá ok? E a escala, pessoal, tá? A escala é diferente de ambos, tanto da translação quanto da rotação. Ela acontece apenas aonde? Nas coordenadas locais, só relacionadas ao próprio objeto. E a escala, pessoal, como vocês podem ver, ela serve para redimensionar o objeto, tá? Então, se eu seleciono aqui na parte central, eu vou trabalhar com os 3 eixos. Deixa eu rotacionar um pouquinho aqui só para vocês visualizarem melhor a escada, né? Se eu trabalhar individualmente com cada eixo, olha lá, eu faço o quê? Eu faço uma escala em cada eixo individualmente, tá ok? Ctrl Z acaba desfazendo o que eu fiz, tá? Então pronto, voltei ao estado original da minha escada. E aqui um detalhe interessante, pessoal,
que eu vou mostrar para vocês. Então, nós vimos qual é o objetivo da translação, que é movimentar o objeto pelo cenário, rotação, rotacionar o objeto, e escala, alterar o tamanho do objeto. Aqui eu posso fazer o que, pessoal? Se nós colocarmos aqui, ó, Open Surface Snapping. Qual o objetivo disso? Ele serve para quê, pessoal? Quando eu seleciono esse item, ele cola na superfície. Como assim? Não entendi, Danilo. Ele serve para quê? Quando o meu objeto vai chegando próximo de uma superfície, ele já faz o quê? Ele já cola na outra superfície. Então, esse é o objetivo desse Surface Snapping, tá? Então, mesma coisa, se eu estou descendo aqui, quando ele chega próximo da superfície, ele tenta fixar na superfície. Um detalhe, se eu apertar o botão End, se eu estiver aqui com o meu objeto, e apertar o botão End, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai fixar na superfície, tá ok? Então aqui no caso eu vou apertar um Ctrl Z, se vocês não perceberam, ele estava mais elevado, não estava relando no solo. Quando eu apertei o botão End, ele colou no solo, tá? Então aqui o Surface Snapping serve para isso. E o Grid, aqui se vocês olharem, pessoal, além do Surface, ó, que eu posso deixar fixado, eu tenho o Grid. Ó, Enable ou Disable, ó, Snapping to the Grid. Qual o objetivo disso? É fazer com que ele ande utilizando o Grid como referência. Tá ok? Deixa eu voltar aqui, Ctrl Z, voltar ao estado original do meu objeto, tá? Outro item interessante é isso daqui. O que isso faz? Quando eu aplico a translação, eu tenho um tamanho de snap, ó, tamanho que ele vai se locomover. Conforme eu aumento esse tamanho aqui, pessoal, olha lá, ele faz o quê? Ele altera... Opa, eu cliquei no item errado, pessoal, me perdoem, tá? Era para clicar na escada, eu cliquei no nosso amigo ali. Quando eu aumento esse valor, pessoal, o que acontece? Ele aumenta, ou melhor, ele altera a locomoção do objeto. Ah, como assim, Danilo? Não percebi, você alterou lá e não vi mudança alguma. Vou colocar um aqui, ó, e vou começar a movimentar. Olha o jeito que ele se locomove, tá? O tanto que ele anda sobre o eixo. Quando eu aumento o valor, você vai reparar que a velocidade, vamos dizer assim, o deslocamento que ele tem é diferenciado. Outro item muito interessante que nós temos, pessoal, é esse item aqui, ó. Set to Position Grid Snap Value. O que isso indica? Como aqui está ativo, né? Ó, o snapping no grid, esse valor indica o tanto que ele vai se locomover pelo grid. Então, se eu coloco o valor 1, né? Olha lá. E movimento, ele vai se movimentar, se locomover pelo grid, ó, vou tirar do Surface aqui, com uma certa fluidez. Quando eu coloco um valor a mais, vocês vão ver que quando eu movimento, ó, ele movimenta de 50 em 50 posições no grid, vamos dizer assim. Quando eu coloco 1, ele se locomove de uma em uma coordenada no grid. Quando eu coloco 50, aqui, ele se locomove
de 50 em 50 posições no grid, tá ok? Dependendo do que você quer fazer, pessoal, e da posição que você quer colocar o seu objeto na cena, isso aqui você pode regular para facilitar a sua vida. Como, por exemplo, eu quero encostar a escada aqui nesta outra peça, nesse outro objeto da minha cena. Se eu colocar em 50, por exemplo, ó, e movimentar no eixo X, vocês vão ver que dificilmente eu vou conseguir fazer com que ele encoste perfeitamente ali. Se eu coloco 1, olha lá, só movimentando o eixo eu consigo encostar ele na outra peça, tá ok? Isso aqui é a mesma situação, tá? Só que vale para quê? Alterar o ângulo da rotação. Então aqui ele vai rotacionar de 10 em 10 graus com relação ao grid. Eu posso aumentar o valor que ele vai rotacionar o objeto quando estiver tratando da rotação, tá ok? E aqui é com relação à escala, pessoal. Então, quando eu quero alterar o tamanho do objeto, aqui aumenta o fator da escala que eu vou aplicar no objeto quando eu mexo nos 3 eixos, tá ok? Funciona similar ao que nós acabamos de fazer aqui com relação ao grid, o snap do grid na translação, tá ok? Outro item interessante é a câmera, ó, velocidade da câmera. Como velocidade da câmera? Conforme eu mexo aqui, ó, eu consigo alterar a velocidade da câmera que eu me locomovo no cenário, tá? Olha lá. Se eu coloco um valor a mais, o que acontece? Quando eu mexo o mouse, ele anda mais rápido, tá ok? Então vamos deixar no 4 aqui, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa questão aqui. No decorrer dos vídeos, nós vamos trabalhar muito com isso. Então, translação, movimentar os objetos no cenário, rotação, rotacionar, escala, alterar o tamanho dos objetos. Tanto a translação quanto a rotação, eu posso fazer essas operações com relação ao mundo ou com relações às coordenadas locais do objeto. A escala é simplesmente nas coordenadas locais do objeto. Aqui indica, vamos dizer assim, o quanto eu posso aplicar a translação e a rotação e a escala desses objetos, né? Delimitando um tamanho de incremento e decremento dessas operações, dessas transformações. E aqui a velocidade da câmera, pessoal, tá ok? Conforme vocês viram eu demonstrando para vocês aqui no vídeo. Outra coisa interessante que nós temos é essa questão da visualização do cenário, ó. Então aqui eu estou vendo a câmera em perspectiva e eu posso também ter as outras visões ortográficas, ó. Então eu tenho o topo, visão de cima, de baixo do cenário, da esquerda, da frente, tá? Da direita e de trás, tá ok? Então vou voltar para a visão perspectiva e aqui eu posso selecionar no meu View Mode aqui como eu quero visualizar o meu cenário. Se eu quero visualizar apenas o wireframe, ó, tá? Ou se eu quero visualizar o cenário sem iluminação, com a iluminação, tá? Ou apenas a iluminação. Então aqui eu vou voltar para o Lit, tá? Então nós temos todos esses modos de visualizar o nosso cenário. Geralmente nós utilizamos a visão em perspectiva e o Lit, tá ok? Então deixa eu ver quanto tempo já foi, 9 minutos. Com isso nós conseguimos aí visualizar os principais itens da interface, tá? E no próximo vídeo nós vamos começar a trabalhar com os objetos que nós temos aqui no nosso cenário. Então, obrigado, pessoal, e até o nosso próximo encontro.